Muito boa tarde, bem-vindos à primeira emissão da Economia no Real, uma parceria da Coimbra TV, da Figueira TV, da Coimbra Business School e SCAC e do Casino da Figueira. O nosso primeiríssimo convidado para este novo programa que procura conjugar a economia com a realidade, e daí o nome Economia do Real, é Ernesto Vieira, Conselheiro Estratégico da Coimbra Business School, do SCAC, e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Ascendum. E eu começava, além de agradecer a gentileza da participação, Ernesto Vieira, começava justamente pelo Grupo Ascendum. Como é que foi possível um grupo destes, com esta dimensão mundial, ter começado há 50 e muitos anos, como autossueco em Coimbra? Como é que é possível que um pequeno grupo familiar, que ainda hoje é familiar, ser transformado de facto nesta empresa de grande dimensão mundial? Muito gosto, professor Manuel Castelo Branco, estar aqui a poder responder às suas perguntas desafiantes em relação à economia real, que é o que se pretende falar nesta região e distrito de Coimbra e na zona centro de Portugal, que é sempre um crescendo das evoluções do país. E como é atualmente, realmente a minha empresa oriunda é de 1959, com o nome de Autossueco Coimbra Limitada, dedicada ao negócio do ramo automóvel, que é automóveis, caminhões, máquinas, autocarros e caminhões. Atualmente tem o seu core business, ou a sua intensidade de trabalho, na área das máquinas industriais para obras públicas e construção. É razão de termos crescido, porque a nossa empresa começou por distribuir a nível nacional o produto Volvo de máquinas para construção de obras públicas e mais tarde, pela maneira como desempenhou a sua função, pelo método, pelo crescimento das cotas de mercado que conseguimos e a boa resposta aos clientes, a Volvo convidou-nos a comprar a sua empresa que existia em Espanha. Eu creio que isso foi em finais da década de 90, Foi nos finais, é um percurso que demora uns anos a negociar, não é fácil, mas acabámos por fazer essa aquisição com uma certa timidez, mas com um desejo de uma ambição positiva, naturalmente, e em 1999 fizemos esse negócio e passámos a distribuir o produto Volvo Máquinas para Obras Públicas e Construção em toda a Península Ibérica. Foi um sucesso, porque nós realmente somos uma empresa familiar. Tivemos a sorte de ter um dos familiares disponíveis para ir para a Espanha trabalhar, o João Mieiro, o Dr. João Mieiro, que era um economista das escolas de Coimbra e que foi esse desafio e conseguiu duplicar as vendas e duplicar a cota de mercado que nós tínhamos. Portanto, foi um sucesso. E realmente todo esse processo tão bem desenvolvido criou-nos uma acreditação junto da marca Volvo, que mais tarde nos vieram propor outros negócios. E hoje foi por isso que nós, em 2004, adquirimos também uma empresa que a Volvo tinha nos Estados Unidos, em 5 estados, na Carolina do Norte, Carolina do Sul, e noutros ali à volta, todos, e fizemos uma empresa que também teve bastante sucesso, até surgir a célebre bolha, o subprime, que realmente prejudicou muito as empresas em todo o mundo e também especialmente na nossa área de trabalho. Mas conseguimos aguentar-nos de tal modo que há 3 anos conseguimos também uma internacionalização na Turquia e por isso a empresa foi também para a Turquia. Portanto, curiosamente, para lá da Espanha, a aposta da Ascendum é em países fora até da União Europeia. Turquia, por um lado, Turquia e Estados Unidos, não é? Nós vamos buscar mercados que tenham potencial para desenvolvimento económico e para gerar riqueza e dar satisfação às nossas ambições. Nós fazemos isto para trabalhar, mas para ganhar e para crescer e para consolidar a empresa. Portanto, a consolidação internacional não passa necessariamente ou não passa apenas pela Europa. Não, no caso da Ascendum é um bom exemplo disso. A Turquia foi um mercado fantástico, é uma economia que crepita com muita força, tem muitos problemas, muitas vicissitudes internas e atualmente está a sofrer bastante com as guerras da Síria e do Estado Islâmico e todos esses processos, mas não deixa de ser uma economia forte. Mas nós, satisfeitos e com sucesso nestas zonas, fizemos também outra internacionalização no México. E aí é uma startup pura, porque começámos do ponto zero
está-se a formar, é uma economia que promete e por isso temos que esperar mais tempo, mas é outro tipo de internacionalização. E viemos a consolidar há ano e meio na Europa Central, com uma empresa que também a Volvo possuía na Áustria, em Salzburgo, e ficámos a trabalhar 5 países dessa zona da Europa. Por isso hoje a empresa está praticamente em 12 países diferentes. Portanto, Inês Figueira, é possível, porque é real, não é? Uma empresa de Coimbra e do centro ser mais que uma empresa de Portugal, ser uma empresa do mundo. Olha, nós temos 1.350 pessoas a trabalhar no grupo. São 400 em Portugal e o resto é para os outros países, uns mais, outros menos. Nós temos uma empresa holding que hoje se chama Ascendon, que o Ascendon tem o ASC de início, quer dizer Auto Sueco Coimbra, e o Endon é um nome para constituir uma palavra que seja legível e entendível em todo o mundo, porque ao Auto Sueco Coimbra teríamos essa dificuldade. Claro. Bom, felizmente temos uma holding que é dominada por familiares, por isso são os meus sobrinhos, os meus filhos, que estão à frente do negócio, são os cérebros de todo o grupo, por isso pertencem à Comissão Executiva da empresa, eu sou o chairman da empresa, e temos depois excelentes quadros, por isso sem pessoas não se pode fazer nada. Nós temos em cada país, geralmente é um CEO nativo, que desenvolve os negócios e por isso temos depois um sistema de comunicações e informação permanente. Claro. E lá vamos dando conta do recado. Há um aspecto que eu casualmente, há pouco tempo, um ano ou dois, talvez mais, na escola, portanto no ISCAC, com o colaborador vosso, o Rui Faustino, creio que é o diretor executivo para a operação portuguesa. É um nosso economista. Começou desde os 14 anos a trabalhar, não tinha formação, começou a estudar, fez o curso complementar da escola da área comercial, depois matriculou-se na faculdade, tirou o curso de Economia e é hoje um dos quadros mais desejados que temos, porque é o responsável pelos negócios todos em Portugal. Em Portugal. Por isso, e também colaborou pontualmente com a nossa escola. Com o ISCA, que deu algumas aulas. Exatamente. De formação. E num colóquio, enfim, há poucos anos, estava a operação da Turquia, creio, a ser preparada, ou acabada de iniciar. Ele me ensinou algo que me deixou perplexo, mas atento. Dizendo na altura que, além dos economistas, na operação turca tinham sido contratados como consultores historiadores, porque era importante perceber a especificidade da cultura. Sim, na e dos parte costumes inicial locais. do negócio, quando se faz uma internacionalização, é um processo complexo, mas que tem que ser a facilitação para interpretar aquilo que estamos a fazer. Por isso, somos assessorados por economistas e financeiros muito capacitados para estudar todas as potencialidades dos mercados e as consequências de uma nova área onde nós vamos penetrar. Depois tem que saber também a cultura do país, e é nessa aí que nós tivemos consultores para saber a história e os comportamentos das populações e dos negociantes, dos empresários de cada país. Por isso esse processo completa-se depois de uma análise muito forte, é que se fecha o negócio. O que mostra que a história, a antropologia, a sociologia, a política é também importante, muito importante para o mundo dos negócios, mas sobretudo é a cultura. Claro. A cultura tem que estar sempre acima de todas essas coisas. E a cultura, por sua vez, vai-nos criar a apetência de ir investigar naquilo que é preciso para consolidar os negócios. Claro. Mas este comportamento da Ascendon em conhecer a cultura dos povos, dos países para onde se dirige, é um comportamento habitual ou é um comportamento do tecido empresarial, por exemplo, português ou do centro? Da tática, sim, mais da tática da nossa empresa, ao irmos para um mercado que não conhecemos, saber como é que ele funciona e conhecer todos os comportamentos de todas as áreas onde nós vamos trabalhar. Claro. Porque a ideia que tenho, talvez errónea, é que essa talvez seja uma lacuna das empresas portuguesas. Preocuparem-se só quando estudam o mercado, descurarem os aspectos não estritamente económicos dos mercados estrangeiros para onde querem investir. Nós estamos a ter no país uma experiência extraordinária de internacionalização de empresas e depois começou a grande crise em Portugal a partir do ano 2008, 2009, nós verificamos que muitos empresários, e aqui na Zona Centro também muitos, passaram a ter
uma apetência por negócios fora do país, e o mal ou o bem é começar. E depois chegamos à conclusão que até entramos com os pés firmes, porque parece que é o transbordar no mar tenebroso, mas não, encontramos às vezes melhor receptividade, melhores organizações de países do que o nosso próprio país. Nós tivemos essa experiência nos Estados Unidos, é o país onde funciona melhor a empresa, porque são países muito bem organizados, a gente sabe para onde vai, o que quer, o que tem que fazer, as nossas obrigações, etc. Pronto, por isso é uma experiência que se vai tendo, e nos países não são todos iguais. Claro. Os comportamentos não são iguais, mas temos bons quadros em cada país para fazer isso é uma das explicações para uma circunstância que eu achei curiosa, que a Ascenton não apostou, por exemplo, apostou até o momento, nos países que estão na moda quando se fala em investir no estrangeiro. Eu falo nomeadamente no Brasil, Angola, Moçambique, nos países lusófonos. Alguma razão em particular? Ou essa razão que acabou de apontar? Aqui não há países na moda. Quer dizer, nós não somos produtores, não somos fabricantes de nada. Estamos a jusante do produtor. Por isso nós temos uma marca de um produto e depois nós vamos ver onde são os mercados onde há melhores condições para sobreviver e para vencer. Pronto, e por isso poderá não condizer com os países da moda. Nós fomos para a Espanha, porque estava aqui ao lado, e foi-nos oferecido, porque tinham confiança na nossa empresa, pela resposta que nós tínhamos dado durante uns 30 anos aqui em Portugal sobre esse produto, e resultou, foi em cheio, por isso houve uma reciprocidade de vantagens para a nossa empresa e para a própria marca. Depois disso, essa acreditação vai crescendo e há mais mercados no mundo. Quer dizer, não esquecer que nós temos hoje, nós já estamos em 12 países, parece que é uma confusão, mas não é, isso é possível, cada país tem a sua empresa própria, com os seus quadros próprios, geralmente são todos, procuramos ter um expatriado para ser um controller. Para os Estados Unidos foi também aqui um jovem economista que nós tínhamos em Coimbra e que é um sucesso de carreira, por isso hoje já está convidado para grandes voos. Depois foi o segundo economista também para a área para os Estados Unidos, já foi um terceiro. E, por exemplo, para a Turquia foi um jovem também com um curso superior de empresas, de gestão de empresas aqui de Coimbra, e que já está lá instalado, já sabe turco, já aprendeu, e por isso é o nosso controle. E temos mais experiências, quer dizer, eu acho que isso é a vantagem de ir criando polos de interesse e polos de ação que depois poderão desenvolver outros negócios. E são estimulantes para outros empresários também. Claro. Sim, de facto é uma experiência modelo nesse sentido. Ao que sei, o sucesso desta estratégia é de tal ordem que o peso do negócio da Ascenton, em mais de 80%, no fundo, assenta no estrangeiro. Ou seja, o volume de faturação do nosso grupo é maioritariamente fora do país, por isso atinge mais de 90%. O que já se pode ver, porque nós, entretanto, em Portugal temos negócio de automóveis, temos negócio de caminhões e temos negócio de máquinas também, mas o potencial fora do país é superior. Portanto, uma empresa de Coimbra, uma empresa nacional... É uma empresa que tem toda a origem de Coimbra e que deu projeção do nome da nossa terra e da nossa região fora do país, e por isso agora nós temos que consolidar tudo isto, que isto é um desafio muito grande à gestão, um desafio muito grande às capacidades financeiras e um desafio às vicissitudes do mundo. Claro. Mas julgo que temos as coisas devidamente organizadas. Falemos da crise. Já vimos que a Ascenton, apesar da crise, cresceu e cresce, aliás, ao que sei, já para daqui a 2 anos, a ideia é de duplicar o volume de negócios de 600 milhões para... Duplicar não digo, mas nós temos um objetivo de atingir 1.000 milhões de faturação em todo o grupo. Isso é possível de acontecer, mas depende muito dos mercados. Claro. Nós, por exemplo, estamos a encontrar dificuldades na Turquia por causa das vicissitudes dos países vizinhos que estão todos em guerra. Isso atrasa obras, porque o nosso negócio é em função das obras de construção e obras públicas. E por isso os Estados geralmente fazem um retrocesso nesse aspecto e por isso tem essa dificuldade. Mas é possível acontecer e o que nós queremos é ter as empresas fortes, seguras e consolidadas, porque para poder enfrentar dificuldades. Eu dou um exemplo, por exemplo, quando rebentou a bolha ou o subprime nos Estados Unidos, a nossa empresa foi-se abaixo completamente. Mas nós, por exemplo, tem uma lei laboral dos Estados Unidos que permite
dispensar as pessoas sem ter que as indemnizar, porque cada trabalhador lá tem o seu seguro para o desemprego e por isso basta só informar que já não precisamos e isso fizemos um downsizing na empresa que permitiu aguentá-la e já começámos há ano e meio praticamente a readmitir essas pessoas e a empresa não se foi abaixo. Por isso a empresa continuou, aguentou contra as contrariedades económicas e agora está outra vez na pujança, lentamente, mas está a evoluir. Mas já o que sei, sim, desculpa. Pronto, e é essa atitude que é titã. Aqui na nossa região nós temos muitas empresas também de sucesso, a economia julgo que funciona e pelos dados que a Comissão de Coordenação da Região Centro nos transmite, verifica-se que esta zona tem prosperidade, por isso não é uma zona atacada, mas... Portanto, não tem uma visão pessimista da economia real da zona centro? De modo algum. Eu julgo que há potencialidades, nós temos muitos empresários a querer avançar, a banca tem dinheiro disponível, o problema é criar garantias de segurança dos empréstimos que se tem que dar, porque naturalmente não basta ter dinheiro, tem que o projeto que solicita o financiamento tem que ter acreditação e julgo que gradualmente isso vai acontecendo para dar uma volta a todo este estado de paralisia que nós encontramos. Faz muita falta aqui à região, ao país todo, mas aqui à nossa região, as obras públicas que são potenciadas por autarquias e por próprio Estado. Está tudo parado e a própria construção para outros fins, de habitação, industrial e outras coisas, estão parados e, quer dizer, isso movimenta montes de empresas que nós temos na região. O que não vai ser um paradoxo, aliás, nos Estados Unidos essa discussão tem sido feita em torno de alguns economistas de renome, como o Krugman e o Robert Reich, nomeadamente, que estranham, e em Portugal temos o Dr. Manuel Porto também tem apontado essa circunstância, de estranharem e de criticarem num período de forte crise, a resposta ser uma resposta que passa pela omissão do Estado, nomeadamente em matéria de obras públicas. O Estado projeta há uns anos para cá e atualmente, até com o próprio orçamento, uma paragem completa nas obras públicas. Não vou pôr em causa o orçamento de Estado, nem vou fazer crítica ao Governo, claro. Mas uma coisa é certa, é verdade que este Governo não tem feito desenvolver obras públicas que são o precursor de todo o desenvolvimento económico. Claro. E isso está a prejudicar imenso os empresários que se querem dedicar. Sem haver negócios, não é possível fazer empresa. Claro. Pronto, as empresas são uma consequência dos negócios que começam a suscitar a necessidade da organização empresarial. E isso, nós temos neste momento na região aqui de centro, boas comunicações, estamos servidos por boas estradas, 2 autoestradas, temos boas vias de comunicação de itinerários principais, praticamente pode haver uma movimentação rápida e segura em toda a região e não estamos a desenvolver a riqueza necessária para essas infraestruturas que foram feitas. E qual é a sua posição pessoal e de acordo com a sua experiência também, da tese e alguns segundo a qual Coimbra deveria centrar-se nos serviços e não investir na parte industrial, nomeadamente? Coimbra tem feito um excelente trabalho no seu desenvolvimento, porque tem a área da saúde que cresceu, nós temos cerca de 11.000 pessoas a trabalhar na área da saúde diretamente, temos vários hospitais, clínicas, por isso reúne entre 10 e 12.000 pessoas, que é mais que a população de muitas cidades de Portugal. E fora depois ainda os familiares, por isso nós temos quase 30 a 40.000 pessoas que vivem da área da saúde. Depois não temos a área do ensino. E a área do ensino é um potencial muito grande que Coimbra tem. Por isso, nessas áreas, se Coimbra se desenvolver e potenciar ainda mais, tem possibilidade, e está a fazê-lo, nós verificamos a apetência da universidade a ir buscar alunos a países lusófonos, a outros países da Ásia, o que quer dizer que tem capacidades para isso. A Business School, que o ISCA também tem feito pela sua pessoa, quer dizer, o que é que está a fazer? Nada mais do que projetar Coimbra e captar alunos. Tenho a certeza, se eu lhe fizer a pergunta, que me vai dizer que tem bastantes alunos que não são da cidade de Coimbra, que são de fora. É verdade. Por isso, essa atitude, isso é uma indústria, isso é uma atividade. Por isso, quer dizer, não poderemos pensar que só fábricas de chaminé é que... Certo. Portanto, não tem uma leitura crítica deste modelo de desenvolvimento da cidade? A cidade de Coimbra é uma cidade muito importante, tem feito bom trabalho nessa área. Nós temos uma universidade que deve ser considerada talvez a mais importante de Portugal. Seguramente. Tem cerca de 4.000
estrangeiros a fazer mestrados e pós-graduações, o que é extraordinário, além da parte que nós ainda não desenvolvemos, que é a parte do património cultural que a Coimbra tem, que é um potencial extraordinário para atrair turismo, e o turismo atrai restauração, e a restauração depois atrai negócios, os negócios claro. atraem outros desenvolvimentos, mas isso é preciso ser feito e está a ser feito muito lentamente. Nessa parte, julgo que nós não estamos a ganhar o desafio. E no toque ao país, assim, paira pelo país, de facto, uma onda de grande pessimismo. Eu penso que talvez tenha precedente, só com precedente... Não, o país não está bem. Não está bem. O país não está bem. E o país, para ficar bem, demora, porque levou em Calão um sopapo muito grande. E nós tivemos realmente em 2009 e 2011 numa situação muito difícil financeiramente. Ficámos submersos, por isso diz-se até perto da bancarrota, que nós não chegámos a saber o que isso é, mas o que é facto é que fomos obrigados a pedir dinheiro emprestado. E eu digo dinheiro emprestado em que os credores exigem uma série de condições que depois não permite fazer uma governação e uma gestão correta. Julgo que neste momento as coisas têm que mudar e tem que se criar uma onda de esperança, e os portugueses têm que ser chamados a decidir sobre as apostas e as solicitações que lhe vão ser feitas. Portanto, Teixeira acredita que estas gerações, as gerações dos alunos, por exemplo, da nossa escola, e os 20, os 30, os 40, os 50, têm direito à esperança, seguramente, mas têm razões para ser otimistas em ter um futuro em Portugal? Eu vejo que um país é vitalício, um país nunca morre. O país pode ter crises, pode ter posições mais fracas, mas chegará um momento em que cresce. E dizer, nós temos a nossa história e os outros países têm isso na sua história. Eu julgo que um país como o nosso, que está, não digo na cauda na Europa, está nos países mais pobres da Europa, acho que tem tudo para fazer. Temos que ter essa oportunidade de ter a vontade, porque aquilo que funciona em Portugal tem que ser os recursos humanos, são os recursos da sua população. Apostar na formação, na educação e na formação é muito importante, e a predisposição, mesmo eu considero que a imigração que tem surgido numa classe de jovens mais evoluídos academicamente, isso é bom porque eles vêm outra vez a Portugal e quando vierem trazem ideias novas, novas capacidades, novas práticas que poderão ajudar a desenvolver muito. Para haver um efeito positivo e inesperado vai ter dessa necessidade de fuga. Porque esses jovens que estão a sair vão em sacrifício, vão se adaptar, instalados em condições mais precárias, em condições que não são confortáveis, e quando adquirirem uma certa experiência profissional, por isso vai-lhes dar um currículo profissional e vindo para o seu país outra vez com as comodidades que estão habituados a ter e aquelas mordomias que os portugueses têm, eu julgo que nós vamos recapturar uma qualidade extraordinária de recursos humanos. Embora eu estou lendo um livro recentíssimo que está a dar brado, que é o Capital no século XXI, do Thomas Piketty, um economista francês, que tem uma tese muito curiosa, que creio que não é nova, mas que ele enfatiza bastante, que os países mais atrasados recuperam do atraso, não tanto pelos efeitos da globalização da integração, nomeadamente as vantagens de especialização, mas mais pela aposta que fazem, pelo investimento que fazem na formação e na educação das classes mais jovens. Isto é, de acordo com ele, quanto mais os saltos na qualificação e no avanço educativo é que são decisivos para diminuir o fosso de desenvolvimento. Aparentemente é estranho que nós estejamos a desinvestir nessa hiperqualificação que, de facto, os jovens têm. Mas Manuel Ferreira acredita que... Eu não tenho essa leitura que se está a desinvestir. Eu tenho uma leitura é que se está a diminuir muito os apoios ao estudo, ao ensino e à ciência. Mas isso são consequências que o Governo explica, porque tem um orçamento magro, não pode. Mas nós continuamos a ter boas escolas a funcionar e boas formações superiores a funcionar. E a prova é que todos os nossos licenciados, quando enfrentam o mundo fora de Portugal, são bem recebidos e acabam por se encanastrar nas rotinas de empresas ou serviços no estrangeiro com muita qualidade. Por isso é prova que o nosso ensino funciona e tem boa formação. Agora, nós precisamos de criar polos de desenvolvimento aqui em Portugal para poder fazer a riqueza gerada aqui e não lá fora.
Muito bem, nós nos aproximamos aqui do fim da nossa conversa. Eu gostaria, enfim, para esta parte final, perguntar-lhe o seguinte. O exemplo da Ascendo é um exemplo replicável, facilmente replicável para empresas da Zona Centro, para empresas de Coimbra? Não é facilmente porque nós apanhamos oportunidades e nós na vida, as oportunidades quando não são apanhadas é como o comboio na estação, só passa uma vez e então a gente perde foi uma oportunidade que criámos, desenvolvimento, apoiado também pela marca que representamos, que é a Volvo Construção e Equipamento, porque nos dá essa oportunidade de fazer esse desenvolvimento. Se não fosse assim, seria difícil. Agora, que é uma empresa que aproveitou, que as outras também podem aproveitar de outra maneira. Mas nós temos muitos exemplos de empresas que se internacionalizaram. São muitas centenas delas em Portugal. Mas uma empresa familiar pode ter sucesso, pode ser uma grande empresa, é o que a Ascendo mostra, desde que esteja, conjugue esta tradição da estrutura familiar com modernidade da abertura ao mundo. Uma coisa que é preciso é ter o espírito de que uma empresa tem que procurar riqueza. E a riqueza não é para distribuir e para estragar, é para reinvestir na empresa e consolidar novos projetos. Por isso, é moralmente correto que um empresário ou uma empresa ganhe muito dinheiro, mas que utilize esses ganhos para enriquecer a empresa, reforçá-la, desenvolvê-la, criar mais postos de emprego, essa coisa toda. Essa dimensão moral é uma dimensão que tem estado fora de moda nos últimos 20 anos. Há muitas empresas a fazer isso. Que ainda fazem isso. Há muitas empresas a fazer isso. E é a razão pela qual a Ascendo, ao que sei, a média de distribuição de dividendos não deixa dos 20% ao longo destes 50 anos. Pode ter a certeza que nos formamos e crescemos com este espírito que estou a dizer. Ganhar o mais possível, investir na empresa. Ganhar, investir. E aí fomos criando um lastro que nos permitiu ter crédito para desenvolver estes negócios. Porque estes negócios de internacionalização são de risco elevado. É preciso, junto da banca, conseguir financiamentos e às vezes arranjar sindicatos bancários, sindicatos de organização financeira, para podermos investir essas empresas. Não começam com custo zero, começam com um endividamento muito grande e depois com os negócios é que vamos amortizando. Por isso, é por isso que é preciso necessário ganhar dinheiro, reforçar a empresa, consolidar para depois a desenvolver. E com esta nota otimista sobre o futuro da atividade empresarial em Portugal e na Zona Centro, e com esta nota muito importante sobre a dimensão moral da atividade empresarial, terminamos agradecendo eu, desta feira, o privilégio que dá à Coimbra Business School, à Cooperativa e ao Casino, ter sido o primeiro, e creio que começamos de facto com chave de ouro este conjunto. Eu agradeço e espero que a minha mensagem seja um estímulo para todos os meus colegas empresários na região e para quem nos ouve, para o seu desenvolvimento. Seguramente que será. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.